Meu nome é Wendy Foster, tenho 32 anos e sou designer de interiores em Oklahoma City. Durante meses, sonhei com cada detalhe do meu casamento perfeito. O vestido, as promessas, o sorriso do meu noivo ao me ver caminhando pelo corredor. Nossos corações estavam cheios de esperança, especialmente pela certeza de que meus pais estariam lá, na primeira fila, testemunhando o dia mais importante da minha vida. Até que uma ligação destruiu tudo. A voz do meu pai, fria e sem remorso, anunciou que não veriam. Em vez disso, levariam meu irmão mais novo para uma viagem luxuosa ao Big Sur. É mais importante, disseram, como se meu casamento fosse um detalhe sem valor. Cada palavra foi um soco no estômago, reacendendo memórias dolorosas de uma infância marcada pela indiferença. Sempre em segundo lugar, sempre invisível. Segurei o telefone com as mãos trêmulas enquanto minha mãe repetia as mesmas desculpas, o tom cheio de desdém. Não era só dor, era o fim de implorar por atenção, o fim de engolir o amargor de ser menosprezada. Naquela noite tomei uma decisão, não deixaria a ausência deles arruinar meu dia. Fiz algo ousado, algo que os faria se arrepender como nunca imaginaram. E quando a verdade veio à tona, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Quer saber o que fiz? Continue aqui para descobrir como recuperei meu poder e os fiz enfrentar as consequências. Se você já se sentiu ignorado ou traído pela família, junte-se a nós. Vamos criar uma comunidade que se apoia e se valoriza. Não perca o desfecho dessa história. O dia em que meus pais escolheram me abandonar foi também o dia em que tudo mudou para eles. Cresci em um bairro tranquilo de Oklahoma City, onde minha infância parecia um sonho. Nossa casa era cheia de risadas, churrascos de domingo, noites de jogos de tabuleiro e meus pais torcendo nas minhas partidas de futebol. Meu pai, Harold, um homem estável e meticuloso com números. Minha mãe, Irene, equilibrando o trabalho no varejo e os jantares em família, nos dava uma sensação de segurança. Meu irmão mais novo, Logan, 4 anos mais novo que eu, era minha sombra, sempre com seus caminhõezinhos de brinquedo e perguntas sem fim. Éramos uma família unida, ou pelo menos eu achava. Até que aos 10 anos, as rachaduras começaram a aparecer. As discussões noturnas dos meus pais ficavam mais altas, as palavras cortantes, cheias de tensão. Divórcio, guarda, recomeçar, termos que eu não entendia, mas que me faziam esconder debaixo das cobertas, o coração acelerado, rezando para que ficassem juntos. Eles permaneceram casados, mas algo se quebrou. O ar em casa ficou pesado, como uma tempestade que nunca chegava. Depois disso, meus pais mudaram. Passaram a dedicar toda a atenção ao Logan, como se ele fosse o único laço que os mantinha unidos. Começou com pequenos gestos, abraços extras para ele, tênis novos enquanto os meus estavam gastos. Aos 11 anos, a diferença era gritante. Eles faltavam às minhas apresentações na escola para levá-lo ao treino de beisebol, elogiando cada tacada enquanto minhas notas passavam despercebidas. Ele precisa mais de nós, minha mãe justificava, ignorando minha decepção. Eu me esforçava mais, entrei para o time de debates, ganhei concursos de arte, na esperança de que me notassem. Mas seus olhos estavam sempre voltados para ele, seus jogos, suas birras, cada capricho. Ficava acordada à noite me perguntando por que eu nunca era suficiente. Aos 12 anos, juntei minha mesada para comprar um caderno de desenhos, sonhando em mostrar minhas criações à minha mãe. Passei horas esboçando cada detalhe, colocando o coração em cada traço. Quando finalmente lhe mostrei, ela mal olhou distraída. Que bonito, Wendy, mas seu irmão precisa de ajuda com o projeto de ciências. Meu peito doía enquanto o caderno escorregava das minhas mãos. Não chorei. Aprendi que lágrimas não adiantavam nada. Em vez disso, me dediquei ainda mais. Ensaiei discursos, tirei notas máximas, tudo para chamar a atenção deles. Mas cada conquista soava como um grito no vazio. O favoritismo não era só questão de atenção. Era dinheiro, tempo, tudo. No aniversário dele ganhava uma bicicleta nova. Eu, um cartão com um tapinha nas costas. Quando perguntei ao meu pai o motivo, ele suspirou. Ele é mais novo, Wendy. Você é forte o suficiente para lidar com isso. Forte o suficiente. Aquelas palavras queimavam, cavando um buraco dentro de mim. Passei a notar cada injustiça, cada recital ignorado, cada vez que suas necessidades vinham antes das minhas. Aos 13 anos, parei de pedir aprovação, mas a dor permaneceu, afiada e implacável. Via-os vibrando com suas conquistas, sorrindo como se eu não existisse. Aqueles anos me moldaram. Aprendi a depender de mim mesma, a construir um mundo onde eu não fosse invisível. Mas a ferida de ser sempre a segunda opção nunca sarou. Não era só sobre o que davam a ele. Era o amor que me negavam.
Carreguei esse peso sem saber como ele explodiria anos depois. Na adolescência, a preferência deles por Logan se tornou insuportável. No ensino médio, a distância entre nós era um abismo. Meu pai, sempre mergulhado em planilhas, e minha mãe, correndo entre turnos no trabalho, direcionavam toda a energia e recursos para os desejos dele. Aos 16 anos, Logan ganhou uma caminhonete nova de presente sem pestanejar. Eu recebi as chaves de um sedã velho, com a justificativa de que era bom o suficiente para mim. Você é responsável, Wendy, disse meu pai, como se eu devesse agradecer pelas sobras. Eu não queria um carro. Queria que me vissem. No último ano do ensino médio, conquistei uma bolsa integral para a Universidade de Oklahoma em Artes e Design. Corri para casa, transbordando orgulho, esperando uma celebração. Minha mãe mal levantou os olhos do celular. Que ótimo, Wendy, mas Logan tem um jogo importante neste fim de semana. Ele, estrela do time de basquete, nunca teve um arremesso sem a torcida deles. Minha bolsa foi esquecida antes do jantar. Nem perguntaram sobre meus planos para a faculdade, mas gastaram milhares em aulas particulares para ele. Passei a me sentir um fantasma, minhas vitórias apagadas pelo brilho dele. Aos 19 me mudei, decidida a traçar meu próprio caminho. Estudei até tarde, trabalhei em empregos paralelos e conquistei estágios em renomados escritórios de design de interiores. Aos 26, abri meu próprio negócio, projetando lobbies aconchegantes para hotéis locais. Meu primeiro grande contrato, um hotel boutique no centro, foi uma vitória. Convidei meus pais para a inauguração, esperando que finalmente se orgulhassem. Recebi uma mensagem do meu pai. Desculpe, Wendy. Estamos na inauguração da academia do Logan. Meu irmão, recém-formado, decidiu ser personal trainer. Meus pais não só o apoiaram como bancaram todo o negócio, equipamentos, aluguel, tudo. Olhei para aquela mensagem, o coração afundando, percebendo que meu sucesso não tinha valor para eles. Logan se aproveitava desse favoritismo, desfrutando da atenção sem questionar. Ligava para minha mãe pedindo conselhos sobre o negócio, e ela passava horas ao telefone, rindo, planejando seus próximos passos. Quando eu ligava para contar sobre um novo cliente, ela me interrompia. A gente fala depois. O Logan tem uma reunião importante. Meu irmão não era cruel. Simplesmente nunca se perguntou por que recebia tudo enquanto eu ganhava desculpas. E meu pai? Me perguntando como ainda conseguia doer tanto. Não era a primeira vez. Não seria a última. Mas algo naquele momento, talvez a crueldade casual com que haviam descartado meu dia. Talvez a maneira como minha mãe havia dito família como se eu não fizesse parte dela, quebrou algo dentro de mim. Não uma rachadura, mas um estrago profundo, como um alicerce que desaba depois de anos de erosão silenciosa. Gregory dormia ao meu lado, seu respiro lento e constante, enquanto eu contava as horas no teto. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto deles. Meu pai, impassível, como se minha dor fosse um incômodo menor. Minha mãe, com aquele sorriso distraído que reservava para quando eu falava demais sobre algo que não era Logan. Eles não apenas escolheram a ausência, escolheram me ensinar, repetidas vezes, que meu lugar na vida deles era o de espectadora. Que meu amor, minhas conquistas, meus sonhos cabiam apenas nas margens, enquanto o dele ocupava o centro brilhante e intocável. Pela manhã, levantei com os olhos inchados e uma determinação fria. Não choraria mais por isso. Não suplicaria mais. Quando Gregory acordou e me viu parada à janela, vestindo Rob como uma armadura, ele soube. Não precisou perguntar. Apenas se aproximou e segurou minha mão, os dedos dele entrelaçados aos meus, firmes. Eles não merecem uma lágrima sua hoje, ele murmurou. E pela primeira vez acreditei. Liguei para Beverly naquela mesma manhã. Sua voz, cheia de afeto imediato, foi como um bálsamo. Minhas flores chegaram ontem, querida. Albert está reclamando que a casa parece um jardim, mas adora cada pétala. E mesmo sem vontade, porque ela tinha o dom de fazer o mundo parecer mais leve. Quando contei sobre a ligação dos meus pais, seu silêncio foi eloquente. Depois, com uma firmeza que só as mães verdadeiras têm, eles vão perder a chance de ver a mulher incrível que você se tornou. Essa é a dor deles, Wendy. Não sua. As palavras dela ecoaram enquanto eu descia a escada do nosso apartamento, a lista de afazeres do casamento na mão. Havia provas de maquiagem, ajustes no vestido, uma degustação de bolos que Gregory havia marcado com a melhor confeitaria da cidade. Cada detalhe era uma escolha minha nossa. Não precisava da bênção deles para que fosse perfeito. Não precisava do braço do meu pai para caminhar até o altar, quando tinha Gregory esperando por mim no final, com um sorriso que dizia você é meu lar. Mas a raiva ainda queimava. Não era apenas por eles. Era por todas as versões de mim que havia enterrado para agradá-los.
A menina que desistiu de dança porque Logan precisa de aulas de natação. A adolescente que fingiu não se importar quando eles esqueceram sua formatura. A adulta que trabalhou até o esgotamento, esperando que um dia aquilo fosse suficiente. Nunca foi. Nunca seria. Naquela tarde, enquanto Gregory revisava contratos com um cliente, sentei à minha mesa de trabalho e escrevi um e-mail. Não era longo. Não era dramático. Era apenas a verdade finalmente dita. Mãe, pai, não preciso mais esperar que vocês escolham me ver. O convite para o casamento segue de pé, mas desta vez, a porta não estará aberta para sempre. Se decidirem vir, serão bem-vindos. Se não, entendo. Mas saibam isto, eu parei de pedir permissão para ocupar espaço. Wendy. Enviei antes que o medo me paralisasse. Não houve resposta imediata. Não esperava. O alívio, no entanto, foi instantâneo, como soltar um fardo que nem sabia que ainda carregava. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos, mas, pela primeira vez, minha mente estava clara. Beverly e Albert chegaram uma semana antes do casamento, trazendo caixas de vinho e histórias engraçadas de quando Gregory era criança. Ele insistia em usar ternos aos 7 anos, Albert contava, rindo, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras da cerimônia. Dizia que ia se casar com uma princesa. Acho que acertou. Eu sorria, mas era mais do que isso, era gratidão. Eles não estavam ali por obrigação. Estavam ali porque queriam. Na véspera do casamento, enquanto as últimas decorações eram colocadas no salão, recebi uma mensagem. Era de Logan. Ei, ouvi que os pais não vão. Sinto muito. 3 palavras. Sinto muito. Não era suficiente. Nunca seria. Mas pela primeira vez não era sobre ele. Era sobre mim. Obrigada, respondi. Mas não é com você. E pela primeira vez em anos era verdade. A minha mente girava sem parar. Não ia mais suplicar, não ia mais alimentar a esperança vã de um milagre que nunca viria. A escolha deles, trocar o meu casamento por uma viagem com Logan, não era apenas uma ofensa. Era uma fronteira traçada na areia. E eu não deixaria que a ausência deles definisse o meu dia. Uma faísca de determinação acendeu dentro de mim, uma necessidade urgente de retomar o controle. Não sabia exatamente o que faria, mas seria algo grande, algo que os obrigasse a enxergar o preço da própria escolha. A dor ainda ardia, crua e pulsante, mas era ela mesma que alimentava a chama em meu peito. Estava pronta para me levantar, não apenas pelo meu casamento, mas por mim. Naquela noite em claro, decidi que não imploraria mais pela atenção dos meus pais. A ferida de Harold e Irene preferirem um passeio com Logan ao meu grande dia ainda latejava, mas me recusei a deixá-la ofuscar a minha alegria. Gregory e eu nos entregamos de corpo e alma à criação do nosso dia perfeito, uma celebração de amor em um rancho nos arredores de Oklahoma City. Meus instintos de designer moldaram cada detalhe, votos manuscritos à tinta, lanternas macias derramando uma luz dourada, um espaço que respirava nós. A ausência da minha família doía, mas uma determinação silenciosa me empurrava para frente. Aquele casamento não seria sobre o que eles deixaram de ver, mas sobre a vida que eu estava construindo. Beverly e Albert, os pais de Gregory, surgiram como uma tábua de salvação. Beverly passou horas ao meu lado escolhendo flores, seu toque suave e suas palavras cuidadosas aliviando a pressão no meu peito. Wendy, este dia é seu, ela disse, e seu sorriso foi um porto seguro. Albert, com seu humor pragmático, resolveu cada detalhe logístico com os fornecedores, mantendo tudo nos trilhos. O carinho deles era como o abraço de uma família que eu sempre mereci, mas nunca tive. Minha amiga Tracy Adams, uma fotógrafa com o dom de capturar emoções cruas, se ofereceu para registrar o casamento. Vou fazer este dia brilhar, Tracy jurou, e sua energia contagiante me encheu de esperança. Amigos se reuniram ao nosso redor, preenchendo o vazio deixado por Harold, Irene e Logan. Não houve ligações nem mensagens, apenas silêncio. Doía, mas transformei aquela dor em combustível para tornar nosso dia inesquecível, uma prova de que eu não precisava deles para me sentir completa. O dia do casamento chegou e ali, diante do espelho, meu vestido de renda fluía como um suspiro. Os olhos de Gregory encontraram os meus, firmes e cheios de promessas. Você é tudo para mim, ele sussurrou, e foi o suficiente para me ancorar. Ao descer pelo corredor, a multidão, amigos, colegas, rostos conhecidos da cidade, irrompeu em aplausos e vivas. O clique da câmera de Tracy congelava cada momento de amor que nos cercava. Beverly apertou minha mão, os olhos úmidos, enquanto Albert me deu um aceno orgulhoso. A ausência dos meus pais era uma dor surda, mas a alegria de todos os outros a amortecia como um bálsamo.
Trocaríamos votos, prometendo nos escolher todos os dias, e os aplausos que se seguiram foram como um abraço quente do universo. A recepção pulsava com risadas, música e dança, um testemunho vibrante da comunidade que apareceu quando a minha família falhou. Quando a noite começou a se despedir, Gregory e eu nos afastamos para respirar, embalados pelo brilho do nosso próprio dia. Revisei as mensagens dos amigos no celular, o coração ainda eufórico. Foi então que vi uma publicação da minha mãe nas redes sociais, carimbada com a data daquele mesmo dia. Fotos dela, de Harold e de Logan, sorrindo em um penhasco imenso, as ondas quebrando ao fundo. A legenda: aventura em família para a vida toda. As palavras cravaram-se em mim como facas, transformando a doçura do meu casamento em algo agridoce. Eles não apenas haviam faltado ao meu dia, haviam anunciado sua escolha ao mundo como se eu não existisse. Deslizei o dedo pela tela, lendo os comentários de amigos deles, nenhum sequer mencionando o meu casamento. Uma nova onda de dor me atingiu, tão forte que senti o ar faltar. Gregory percebeu minha expressão desmoronar e me puxou para perto. Eles não te definem, disse, a voz firme como rocha. Assenti, as lágrimas ardendo, mas suas palavras me sustentaram. O sucesso do casamento ecoou por Oklahoma City. Amigos compartilharam fotos, fornecedores postaram sobre a noite, chamando-a de inesquecível. O burburinho se espalhou rápido, e eu sabia que Harold e Irene ouviram falar por conhecidos em comum, pelos murmúrios nas redes. Sua publicação tão orgulhosa no penhasco agora contrastava brutalmente com as notícias do meu dia radiante. Imaginei-os estremecendo enquanto amigos perguntavam, com um sorrisinho no canto da boca, por que vocês perderam? Logan também descobriria como meu casamento floresceu sem ele. Não queria magoá-los, mas esperava que sentissem o peso da própria ausência. O amor ao meu redor, a força de Gregory, o calor de Beverly, o olhar atento de Tracy, me elevou de maneiras que os meus pais nunca fizeram. Eu me sentia livre, não pelo arrependimento deles, mas pela certeza inabalável de que eu era suficiente. Ao deixarmos o rancho de mãos dadas, carregava uma nova força. Aquela chama no peito não se apagaria. Suas fotos sorridentes no penhasco, estampadas nas redes no dia do meu casamento, haviam cortado fundo. Mas eu estava farta de deixar as escolhas deles apagar a minha luz. Em vez disso, canalizei toda aquela energia para construir uma vida que falasse por si só. Gregory e eu nos estabelecemos em nosso novo capítulo, e eu me joguei de cabeça na carreira, determinada a deixar minha marca como designer de interiores. O amor da minha nova família Gregory, Beverly, Albert, me deu as asas para superar a dor e criar um futuro onde eu não precisasse provar nada a ninguém. Minha empresa, antes um pequeno escritório em Oklahoma City, começou a decolar. Uma grande rede hoteleira notou meu trabalho e me ofereceu um contrato para redesenhar seus lobbies em todo o país. Passei noites em claro esboçando, mesclando elegância sofisticada com um aconchego irresistível. Logo, meus projetos estamparam revistas do setor. Em uma conferência nacional de design, ganhei um prêmio de inovação, meu nome ressoando pelo salão enquanto eu segurava a placa entre as mãos. Este é para quem já se sentiu invisível, disse no discurso, a voz firme. Clientes disputavam meu trabalho e minha empresa cresceu, contratando uma equipe para dar conta da demanda. Cada projeto era um passo para provar meu valor, não para os meus pais, mas para mim mesma. O sucesso era meu, forjado a partir de anos de garra e da recusa em viver à sombra de alguém. A vida com Gregory e sua família era um refúgio que eu nunca imaginei ter. Compramos uma casa em Oklahoma City, um espaço acolhedor onde eu podia rabiscar ideias enquanto ele preparava o jantar, seu riso enchendo os cômodos. Beverly e Albert eram constantes. Beverly organizava brunches aos domingos, seus abraços apertados me fazendo sentir como uma filha. Wendy, seus designs são deslumbrantes, ela dizia, analisando meus últimos esboços com um orgulho genuíno. Albert, com sua ironia afiada, oferecia conselhos de negócios, me ajudando a navegar pelos desafios de expandir a empresa. O amor deles era incondicional, um contraste gritante com a indiferença com que fui criada. Gregory, minha rocha, celebrou cada conquista comigo, dos contratos assinados às sessões de brainstorming até tarde da noite. Você é imparável, ele dizia, os olhos brilhando. O apoio deles me envolvia, preenchendo o vazio que minha própria família havia deixado. Enquanto isso, as consequências da publicação dos meus pais no penhasco se desdobravam. As fotos postadas com tanta leviandade no dia do meu casamento provocaram sussurros em seu círculo social. Conhecidos em Oklahoma City viram um contraste. Meu casamento radiante, compartilhado em posts de Tracy e de outros, versus a viagem deles, exibida com tanto alarde.
Contatos em comum me contaram que Harold e Irene enfrentavam perguntas incômodas. A leveza de quem finalmente entendeu que algumas ausências são, na verdade, presentes disfarçados. Cada passo que dava longe deles era um passo mais perto de mim mesma, da mulher que merecia ser celebrada, não tolerada, amada, não comparada. As repercussões que eles escolheram não foram obra do acaso, mas o espelho quebrado de suas próprias escolhas. Irene, tão hábil em tecer desculpas esfarrapadas, viu suas palavras falharem quando confrontada com a evidência crua. Eles haviam escolhido o penhasco no dia em que a filha escolheu o altar. Os olhares de reprovação nos jantares de país, os cancelamentos silenciosos no estúdio de Logan, as mensagens não respondidas, tudo isso era o peso da hipocrisia desmoronando sobre eles. Não precisei erguer um dedo. A vida, com sua justiça poética, se encarregou de mostrar-lhes o custo de subestimar quem sempre os colocou em primeiro lugar. E quando soube, por fontes que ainda mantinham contato com aquele círculo, que Irene havia chorado em público, confessando nunca imaginamos que ela fosse tão forte, não senti triunfo. Senti alívio. Porque aquela admissão não era sobre mim, era sobre eles finalmente enxergarem o que sempre esteve claro. Minha força nunca dependeu da fraqueza deles. Logan, o intocável, viu seu império de músculos e sorrisos falsos tremer. Clientes que antes pagavam fortunas para treinar com o guru do sucesso, agora evitavam seu nome. Afinal, que credibilidade tem quem abandona a própria irmã no dia mais importante da vida dela? Seu charme, antes sua arma, virou contra ele. As pessoas não querem seguir quem não sabe ser leal nem aos próprios. A queda foi lenta, mas inevitável, como areia escorrendo entre os dedos de quem tentou segurar demais. Quando decidi cortar laços, não foi por vingança. Foi por sobrevivência. Bloqueei números, apaguei memórias e, com elas, o último fio de dúvida que ainda me ligava à ideia de que talvez eles mudassem. A paz que seguiu foi tão profunda que me surpreendi. Como algo tão simples, deixar ir, podia ser tão revolucionário. Hoje minha vida é um jardim que rego com propósito. Gregory, com seu riso fácil e mãos que seguiram as minhas até o altar sem hesitar. Minha carreira florescendo não por sorte, mas por trabalho e resiliência. A família que escolhi, pessoas que comemoram minhas vitórias como se fossem delas, porque no fundo são. Não preciso mais provar nada a ninguém. Minha existência plena e luminosa é a resposta que eles nunca mereceram ouvir. Se este relato ressoa com você, saiba, a liberdade começa quando você para de esperar que quem te feriu de repente te cure. Não é egoísmo proteger sua paz. Não é crueldade afastar quem só sabe sugar sua luz. É autoconservação. É amor próprio em sua forma mais pura. E então me digam, você já teve que escolher entre quem te magoou e a vida que merece? Como foi esse caminho? Compartilhem suas histórias nos comentários. Porque é nas vozes que se unem que encontramos a coragem para seguir, e a certeza de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Levo essa liberdade comigo agora como um manto. Não como uma armadura, mas como tecido leve que me permite dançar sob a chuva sem medo de me dissolver. E você? O que você carrega ao seguir em frente?